Amém? Glória a Deus. Muito importante o que está acontecendo no meio dos jovens. Se vocês, eu creio que alguns viram, porque no Facebook eles postaram no Dia das Mães, uma tribo estava lá em pleno Dia das Mães, fazendo visita lá no Asilo São Vicente. É a igreja saindo, meu irmão, das quatro paredes. Talvez para muitos isso não significa nada. Talvez para alguns pode até pensar, isso é besteira. Não é besteira não, meu irmão. Isso é o agir de Deus. Deus não quer que eu e você ficamos aqui dentro de quatro paredes simplesmente falando que Deus é bom. Se Deus é bom, nós temos que demonstrar e mostrar para as pessoas o quanto Ele é bom e o que Ele fez na minha vida e na sua vida, amém? No sábado, esses meninos estiveram lá na praça, sereno, pouco frio, mas estavam lá. E agora vai ter esse culto no sábado. Não é um culto simplesmente assim, não vou lá não, só os jovens, não. É um culto para a igreja e para todos aqueles que querem sentir a presença de Deus e valorizar os jovens dessa igreja, amém? Porque muitas vezes os jovens de outra igreja estouram uma bexiga e cai lá no meio da farinha de trigo. Jesus te ama. Aquela outra igreja é uma maravilha e os nossos jovens não são valorizados. Então, meu irmão, nossos jovens estão colocando e expressando o amor de Deus. Só que você também faz parte. Venha valorizar. Valorize os nossos jovens. Valorize a tua igreja. Valorize o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você que nos visita, pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe. Sinta-se em casa. Mais uma noite maravilhosa. Mais uma noite em que nós sabemos que o Senhor Deus vai operar em nossas vidas, porque já é notório. Desde a abertura até agora, meu irmão, Deus já tem falado conosco, amém? Ele vai continuar falando em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você deixasse a tua Bíblia aberta comigo em Gênesis capítulo 3. Eu vou deixar os recados para o final, amém? Gênesis capítulo 3. Que a palavra de Deus possa falar comigo e com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos já abriram? Gênesis capítulo 3. Aqui fala da tentação e da queda. Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção agora aqui em mim. Porque antes de nós lermos esse texto, a palavra de Deus diz que Ele criou os céus e a terra, formou tudo, formou os animais e depois formou o homem e consequentemente formou a mulher. Então o projeto de Deus foi ter o homem e a mulher para ter comunhão com Ele, amém? O projeto de Deus foi formar o homem, nós, para que nós pudéssemos o quê? Ter intimidade com Ele. E a palavra do Senhor diz que Adão, e Eva passaram um tempo, meu irmão, ali naquele jardim. Muitas vezes nós lemos Gênesis e já depois da criação logo vem a queda. Mas quanto tempo esse casal passou na presença de Deus ali? Quanto tempo eles ouviram a voz de Deus ali? Quanto tempo eles chegavam e com certeza olhavam para o alto e começavam a procurar aquele Deus maravilhoso que criou tudo aquilo ali, e dizia para Deus: Senhor, preciso falar contigo. Senhor, hoje o Senhor viu como que estava tudo lindo, os animais. Senhor, e começava a contar, e começava a dizer para Deus, valorizar o que Deus tinha feito na vida deles. Eu creio que por um bom período Adão e Eva viveu o grande paraíso qual Deus criou. Com certeza eles olhavam para o outro, e nas suas inocências, porque até então o pecado não havia entrado na terra. Eles olhavam para o outro e ficavam pasmos com tudo aquilo. Somente para os dois, meu irmão. Tudo que eles viam ali, tudo que eles podiam tocar, pegar, tudo que tinha ali, eles tinham autoridade. Mas o melhor de tudo, eu começo a imaginar aquele casal ouvindo o Senhor chamando por eles.
O Senhor dizendo para eles projetos, o Senhor ouvindo eles, porque com certeza quando Deus criou o homem e logo após criou a mulher, passou um período, com certeza o Senhor observava Adão e via Adão olhando todos os animais, como algumas ilustrações nos mostram, todos eles com seu par, e Deus via que faltava algo em Adão. Com certeza tinha um vazio ainda em Adão. E com certeza você que está olhando para mim nesse momento, os olhos de Deus estão sobre a tua vida, e Ele também sabe que é um vazio ainda na tua vida, que é um espaço que precisa ser preenchido. E Deus, Ele não vai te deixar faltar nada, porque a obra dele é completa. O Senhor observava Adão ali, e Ele viu a necessidade de uma companheira. E eu digo para você nessa noite, com toda certeza de fé, que Ele está contemplando a tua face agora, e Ele também está vendo o que você necessita. Ele sabe o que você precisa. E assim como Ele fez com Adão, se Adão precisava de uma companheira, Ele criou uma mulher. E nessa noite você pode ter certeza de uma coisa: Deus, Ele também vai suprir a tua necessidade. Deus, Ele também vai tocar nesse vazio. Deus, Ele vai preencher algo que você não entende. Talvez você chegou aqui hoje, ou você tem vivido uns tempos em que você tem olhado e dito para si mesmo: eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que está faltando, eu não sei por que eu não estou conseguindo romper, eu não sei por que eu não estou conseguindo mais crer, eu não sei por que a minha casa não está da forma que eu queria, eu já não sei mais o que fazer. Eu quero dizer para você, todas as vezes que você olha e não consegue visualizar nada, Deus está visualizando o vazio que há em você. Deus, Ele estava visualizando tudo o que está faltando para você. E você pode ter certeza que Deus vai preencher, porque Ele começou a boa obra na tua vida, e Ele é fiel para completar. E toda a obra que Ele começou, meu irmão, nenhuma dela Ele deixou de completar. E foi assim com Adão, e foi assim com Eva. Eles tiveram um período muito bom na presença de Deus, mas tudo mudou a partir do momento que eles começaram a ouvir uma segunda voz. Tudo mudou a partir do momento em que eles ouviram uma voz de alguém desconhecido. Até então eles só ouviam uma voz de Deus, e Deus estava abençoando, o projeto de Deus estava caminhando, eles estavam maravilhados com tudo que estava acontecendo. Mas uma outra voz chegou até eles, e é aí que nós precisamos tomar cuidado. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, por que nós vamos dar ouvido a um estranho, a alguém que nós não conhecemos? Se Adão e Eva, se eles tivessem parado para refletir, como eu e você nós podemos parar nessa noite e refletir, eles não teriam ouvido a segunda voz. Porque quem estava falando com eles? Se Deus os criou, se Adão dormiu e foi formado dele Eva, aonde estava essa segunda voz? Por que eles foram dar ouvido, meu irmão, a um estranho? Alguém que, para oferecer o quê? Se eles estavam ouvindo a voz daquele que tinha criado tudo. E a palavra de Deus, meu irmão, se nós buscarmos a história, nós vamos ver que eles passaram um bom tempo, só os dois ali. Então, eles conheciam bem a voz de Deus. Eles não precisavam de uma segunda voz. Eu quero dizer para você nessa noite, você também não precisa de uma segunda voz. A voz que você precisa é a voz de Deus.
Essa que tem falado com você todos os dias. É aquela que muitas vezes você já levantou de manhã e já glorificou a Ele. É aquela que muitas vezes você já levantou a mão e disse para Ele assim: verdadeiramente o Senhor é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Verdadeiramente o Senhor transformou a minha vida. Mas eu te pergunto nessa noite, porque foi a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim: por que vocês estão ouvindo uma outra voz? Se vocês já conhecem a minha voz? Ouvir uma voz de quem nós não conhecemos? Meu irmão, pensa aqui comigo. Entra nessa história junto comigo. Entra nesse texto. Por que Eva parou para ouvir uma voz que não era de Deus? Que até então para ela era estranho. E quando ela parou para ouvir aquela voz começou a dizer para ela algo que ela não conhecia. Aquela voz começou a mostrar para ela algo que ela não precisava ver. Porque a necessidade dela estava sendo toda suprida, meu irmão, diante de Deus. E quando nós damos ouvido a uma voz que não é a voz de Deus, presta bem atenção aqui. No jardim foi uma serpente que simboliza diabo, Satanás. Nas nossas vidas são pessoas que querem implantar, ou que querem mudar, ou que querem nos direcionar, ou que querem dizer para nós o que nós temos que fazer, quando nós temos o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que é a nossa direção. Da mesma forma com que eles. E quando eles prestaram atenção e começaram a ouvir a voz de um estranho, tudo mudou. E a consequência foi a queda. O projeto de Deus era um projeto maravilhoso para a vida deles. Como é um projeto maravilhoso para a tua vida e para a minha vida. Só que nós temos que permanecer ouvindo a voz de Deus, ter intimidade com Deus. Meu irmão, presta bem atenção e traz para a tua vida como eu peguei para a minha vida nessa noite. Se Deus está dizendo para mim e para você, através da palavra dele, não faça isso, por que uma outra voz vai dizer para mim e para você: faça, porque isso vai te fazer bem? Faça. Não é isso? Porque Deus, ele estava ali trabalhando na vida deles de uma forma tremenda. E muitas vezes nós estamos trilhando aquele caminho ali, meu irmão, como eles estavam trilhando. Pastor, mas então por que essa segunda voz chega até mim, meu irmão? Meu irmão, ela pode chegar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Nós é que não podemos dar ouvido para ela. Nós temos que continuar ouvindo Deus. Deus nos dá exemplo através da tua palavra. Enquanto Adão estava firme e Eva na palavra do Senhor, enquanto eles não começaram a olhar para aquilo que Deus disse para eles não fazer, estava tudo tranquilo. Jovens dessa igreja, muitas vezes outros jovens dizem para vocês: isso não tem importância, pode fazer. Isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja, está perdendo o seu tempo. Que é isso, né? Se Deus é amor, por que nós não podemos amar? Na hora certa, né? No momento certo e da forma certa. Deus não proíbe o amor de ninguém. Deus não proíbe nada disso. Só que Deus tem o caminho para tudo, amém? E o caminho dele é perfeito. Como a pastora gosta de ministrar muito aqui, a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e o quê? E por que nós vamos ouvir outra voz? Será que o amigo ele tem um caminho mais perfeito do que o do Senhor? Será que o amigo pode nos conduzir até Deus? Sendo que a palavra de Deus disse no Evangelho de João 14,6: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos continuar, permanecer, melhor dizendo, na direção de Deus. Enquanto eles estavam, meu irmão, tudo era maravilhoso.
Mas leia comigo, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Irmão, presta bem atenção no versículo 4, que diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Todos os momentos que nós estamos caminhando com Deus, e tem momentos que nós estamos tão próximos da bênção de Deus, e aí vem aquela voz abençoada dizendo para nós, como veio a de Satanás aqui, né, em forma de serpente, dizendo: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quer dizer, Deus está mentindo. Você não vai morrer. Só que Satanás não quis explicar para eles que Deus não disse que eles iam morrer fisicamente, que espiritualmente eles estariam mortos. E muitas vezes nós estamos achando que quando nós cometemos algo, quando nós fazemos algo, instantaneamente nós vamos morrer. Não, meu irmão, é a morte espiritual. É aquela que nós deixamos de crer, é aquela que nós deixamos de obedecer, é aquela que nós deixamos de visualizar as promessas de Deus. Essa é mais triste do que a física, porque a física, se nós estivermos em Cristo, nós sabemos onde nós vamos estar. Mas quando nós morremos espiritualmente, a consequência, quando vier a morte física, meu irmão, nós também sabemos onde nós vamos estar. Só que é triste. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, dar ouvido a Deus, a palavra de Deus. Como Deus está falando com você nessa noite, como Ele falou comigo durante o dia. É dessa forma que Deus fala conosco. Você não está aqui nessa noite em vão. Eu não estou ministrando aqui em vão, não. E o que está saindo da minha boca é com certeza o que Deus está vendo entre nós. A palavra de Deus em cima desse altar, ela só vem direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus nessa noite está falando conosco dessa forma, é para que nós possamos tomar posse e começar a ouvir a voz dEle, e começarmos verdadeiramente a dar ouvido a Ele, ter intimidade com Ele. Meu irmão, segunda voz não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser a queda. Mas a voz de Deus nos leva verdadeiramente ao melhor dele, amém? E o pior de tudo, meu irmão, é que quando nós ouvimos, ou quando nós fazemos algo, nós ainda queremos compartilhar. Veja bem aqui no versículo 6, o que aconteceu. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amém? Aqui eu não quero entrar nem no detalhe entre Eva e Adão, mas o compartilhar. A pessoa que agora eu estou trazendo aqui para nossas vidas, ela fez aquilo que não agradava a Deus, e consequentemente ela levou outra pessoa a fazer aquilo. E aí eu quero que você preste bem atenção nessa noite. Assim como esses dois estavam no jardim, muitas vezes acontece dentro da igreja. Eles estavam num lugar separado,
aonde Deus reinava. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? O mesmo que o Espírito Santo disse a mim: ouça a minha voz. É a minha voz que você tem que ouvir. Porque senão, meu irmão, você vai querer compartilhar algo com o seu irmão que não agrada a Deus. E consequentemente ele vai à queda junto com você. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, amém? Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos compartilhar, meu irmão, e ouvir a voz de Deus. Porque depois de um início maravilhoso, e quando eles ouviram a voz de um estranho, eles ficaram perdidos. Eles se perderam. Acompanhe comigo o versículo 9. Coloca para mim aí. Olha o que o versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Depois de tudo, meu irmão, eles se perderam. Como assim, pastor? Porque eles passaram a caçar um lugar para se esconder da presença de Deus. Presta bem atenção aqui, meu irmão. Presta bem atenção. Antes era um Deus de comunhão, de intimidade, um Deus que eles queriam ouvir, contar as coisas para Ele, um Deus que eles queriam compartilhar. A partir do momento em que essa voz entrou nas suas vidas, eles passaram a se esconder e ficaram perdidos. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós ficamos perdidos, nós não sabemos o que fazer. E quando a presença de Deus vem, nós queremos esconder. Porque foi isso que eles fizeram. Se você for ler o texto, você vão ver que eles ficaram atrás das árvores se escondendo. Mas pastor, Deus não vê todas as coisas? Vê. Vê sim. Só que Ele nos dá a oportunidade, meu irmão, de sair do meio das árvores para se apresentar a Ele. Ele nos dá a oportunidade, como Ele está nos dando nessa noite, de nós sairmos, né, desse lugar onde nós estamos e nos apresentarmos a Ele e falar: Senhor, estou aqui. Independente das falhas, independente do erro deles, sabe qual que é o maior erro nosso? É nos esconder. Porque Deus está perguntando, como perguntou para eles: onde você está? Onde vocês estão? Meu irmão, a falha, nós sempre vamos falhar. Só que nós precisamos aprender uma coisa: se nós queremos o agir de Deus nas nossas vidas, nós temos que sair do meio dessas árvores. Porque Deus continua nos ouvindo, Deus continua olhando para nós. Só que Ele está esperando uma oportunidade de falar face a face comigo e com você. Você pode ver que eles ficaram o quê? Se escondendo. E Jesus, Deus aqui, o nosso Senhor, no versículo 9, perguntou a ele, meu irmão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Olha o projeto de Deus. Olha como que Deus é maravilhoso. Olha como que o Senhor Deus te ama e me ama também. Olha como que o Espírito Santo de Deus, Ele quer atuar na tua vida de uma forma tremenda. Porque Ele diz para mim e para você nessa noite: onde vocês estão? Onde você está? Aonde nós nos enquadramos na palavra de Deus nessa noite? Porque o Senhor aqui, Ele disse para Adão: onde você está? Aquele que Ele contemplava a face, aquele que Ele chegava e dizia para Adão em todos os momentos, e Adão tinha prazer de ir até Deus. Só que de repente Adão, por ouvir uma segunda voz, ele estava se escondendo de Deus, estava perdido. E o pior de tudo, que quando nós estamos perdidos, nós não queremos ser encontrados. Porque Deus continua perguntando para mim e para você: aonde você está? O que faz? Por que você está caminhando dessa forma?
a minha fonte de suprimentos não te basta? A unção que eu derramei sobre a tua vida não te basta? Onde estamos? Por que essa mudança? Porque hoje eu te chamo e não consigo ouvir a tua face, ouvir a tua voz e nem ver a tua face. Porque hoje eu falo contigo, mas você passa despercebido. Talvez até me ouve, mas não me dá atenção. Se o meu projeto desde o início sempre foi te abençoar, trazer o melhor sobre a tua vida, te colocar você em lugares altos. Deus nos ama, meu irmão, e Deus te ama. E se você nessa noite decidir sair do meio dessas árvores, Deus vai restaurar a aliança dele com você nessa noite. Deus vai te levar ao projeto original. Deus, ele não quer que você corra da presença dele, mas Deus quer que você se aproxime da presença dele. E aí você pode dizer: pastor, mas eu falhei muito nesses dias, nesse tempo. Eu errei muito, pastor. E na verdade eu tenho até vergonha de orar, de falar com Deus. Em alguns momentos eu não quero nem ir para a igreja, porque eu digo para mim mesmo: e fazer o que lá? Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor te quer do jeito que você está hoje. O Senhor te chama para o projeto original, da forma que você está hoje. Deus, ele nessa noite, ele quer mudar o teu quadro. Deus nessa noite, ele quer renovar a tua história e fazer você caminhar pelos caminhos planos. Deus nessa noite, ele quer que você decida a andar com ele mesmo. E quando eu estava meditando nessa palavra, hoje à tarde, eu falei: Senhor, mas me leva, Senhor Deus, dentro da tua palavra, a um texto onde as pessoas possam entender. E eu gostaria de compartilhar com vocês, meu irmão. Eu quero que você abra comigo lá em Lucas, capítulo 15. Deus, ele está à sua procura, à nossa procura nessa noite, meu irmão, para mudar situações que estão nos afligindo. Lucas, capítulo 15. Versículo 11. O Senhor me trouxe essa parábola do filho pródigo. Todos acharam? Amém? Aleluia. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda em que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu
e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi-se para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Olha o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Irmão, isso é o que Deus quer fazer comigo e com você. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não importa como nós entramos aqui nessa noite, porque muitas vezes nós achamos que Deus não é capaz de perdoar as nossas falhas. Muitas vezes nós ficamos escondidos debaixo das árvores, como Adão ficou, fugindo da presença de Deus, porque nós achamos que Deus, Ele não vai nos perdoar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, olha essa parábola. O filho, meu irmão, ele saiu, ele pediu para o pai dar tudo aquilo que ele tinha. Mas eu te pergunto nessa noite, você acha que se esse moço não tivesse ouvido uma segunda voz, ele teria saído de perto do pai dele? Naquela fazenda, nessa parábola, quando eu adentrei durante o dia e comecei a visualizar esse texto, eu comecei a visualizar uma grande fazenda, e numa grande fazenda há muitos trabalhadores. Com certeza um desses trabalhadores começaram a falar para esse jovem: olha, você tem tudo, você tem dinheiro, você pode ter uma boa vida lá numa cidade que eu conheço. Lá você vai ter mulheres, lá você vai ter tudo que você quiser, lá as pessoas vão te reconhecer, olha, você vai ser tratado como um rei. E aquilo começou a entrar no ouvido daquele jovem, porque a segunda voz, se nós não tomarmos cuidado, ela é mais forte do que a primeira, que é do nosso Senhor. Porque geralmente Deus fala conosco e nós ficamos perguntando para Deus: Senhor, foi o Senhor que falou comigo mesmo? Confirma, mande um pregador. Senhor, traz alguém de outra cidade. Senhor, vou abrir a palavra do Senhor, e o Senhor fala comigo nessa noite. Sempre nós estamos questionando aquilo que Deus fala conosco. Só que quando vem a segunda voz, e aquela voz diz para mim e para você assim: olha, cai fora daí, porque isso daí não é de Deus. Ou cai fora daí, porque você está perdendo o seu tempo. Nós nem consultamos a Deus, e nós nem falamos nada, e nós fazemos o quê? Agimos, atuamos segundo aquilo que a segunda voz diz. E nós precisamos atuar, meu irmão, é na voz de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque senão eu vou ter que levantar as minhas duas aqui junto com você também. Mas quantas vezes Deus usa uma pessoa, ou até mesmo uma palavra como essa de hoje, para mim e para você, e nós saímos daqui e colocamos a nossa cabeça no travesseiro e falamos para Deus: se for o Senhor confirma nessa noite. Se for mesmo do Senhor que o pastor está falando lá, se foi mesmo a direção do Senhor, se é comigo, Deus, eu estou sabendo que é comigo, mas eu quero que o Senhor confirma. Eu preciso te ouvir nessa noite. Sempre colocando a Deus, questionando Deus ali não no que Deus está direcionando. Mas quando é aquela outra voz, eu aceito de imediato. Porque geralmente aquela outra voz, ela só fala aquilo que nos dá prazer, aquilo que alimenta a nossa carne. Somente aquilo, só quer mostrar para nós, meu irmão, um mundo que não existe. Deus, Ele criou um paraíso, meu irmão, presta bem atenção nessa noite. E você não vai precisar sair daqui falando para Deus: fala comigo na madrugada, não. Porque se você estiver surdo, Ele vai deixar você ouvindo hoje. Se você entrou aqui surdo, meu irmão, Deus, Ele vai fazer você ouvir tudo hoje, porque não vai ter desculpa, não. E se você quiser uma resposta, você vai falar para Deus agora. Você fala para Deus. De repente Deus me usa aqui para falar para você: você quer uma resposta? Fica 3 meses com o seu joelho dobrado no chão, todas as noites na madrugada, das 3 às 5, e eu vou te responder. Só que aí você vai fazer. Depois você não vai chegar lá fora e falar para Deus novamente: Senhor,
Será que o Senhor me respondeu mesmo aquilo é do pastor? Meu irmão, chega de ficar pedindo resposta para Deus. Vamos começar a viver o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Deus, Ele nos ama tanto, meu irmão, mas tanto, que Ele está nos levando lá no início, no princípio, quando Adão e Eva foi feito, e depois nessa parábola para dizer para mim e para você, que o que aconteceu na minha vida e na tua vida até hoje, para Ele não importa. O que importa é de hoje, da agora para frente. Decida a ouvir a voz de Deus. Se você tem ouvido uma outra voz que não é do Senhor, porque Ele sabe e Ele conhece todas as coisas, porque senão essa palavra não estava sendo ministrada aqui nessa noite. Mas Ele está te dando oportunidade. Sabe por que me dando oportunidade? Porque Ele é amor. Ele sim é amor, meu irmão. Como esse filho pródigo, ele saiu, ele gastou com mulherada, ele fez tudo aquilo que era errado, perdeu o dinheiro. Com certeza alguém tomou o dinheiro dele ali, e com certeza quando ele ficou pobre, todos viraram a costa para ele. E eu quero dizer para você também, que está aqui nessa noite, sabe o que a segunda voz vai fazer com você, quando você precisar, ou comigo? Sabe, meu irmão, e desse jeito aqui, ó, virar as costas e falar assim, ó, se vira. Se vira. Porque essa segunda voz não pode fazer nada para ninguém. A palavra de Deus diz que o diabo veio para fazer o quê? Mais forte, veio para fazer o quê? E essa segunda voz, meu irmão, só Ele tem. Porque a primeira é do Senhor. E todas as vezes que você caminhar ouvindo a segunda voz, a única coisa que Ele quer é roubar, matar e destruir. Esse jovem, ele saiu, e quando ele caiu em si, e ele viu que mesmo tendo que trabalhar, que mesmo ali tendo que ajudar o seu pai, que mesmo tendo que fazer tudo ali naquela fazenda, ele viu que era melhor estar junto do pai. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: aonde você está? Aonde nós estamos? Nós precisamos ouvir, irmão, e nós precisamos voltar para o Pai. Olha como que esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse jovem, ele fez tudo. O pai poderia olhar de longe e falar assim: meu Deus, lá está voltando novamente a minha dor de cabeça. Lá vem o meu filho de novo, e vai me trazer muitas lutas e muitas aflições. Acabou a minha paz. Mas não foi isso que aconteceu. O pai, quando ele visualizou o filho de longe, abriu-se um sorriso, meu irmão, e com certeza ele chorou na presença de Deus, dizendo ali: olha, Senhor, o Senhor está trazendo de volta o meu filho amado. E quando aquele filho chegou, ele abraçou. E é o que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele está aqui para te abraçar, não é para te condenar. Ele está aqui para te colocar você firme sobre as rochas, para que você possa caminhar mesmo, para que você possa entender o projeto do Senhor, para que você possa viver as promessas de Deus. Deus, meu irmão, Ele não está aqui para te julgar. Ele não está aqui para te dizer para você que você não tem jeito. Ele não está aqui para dizer para você que você já perdeu a sua bênção, não. Ele está aqui nesse exato momento para dizer para você que Ele te espera de braços abertos, porque Ele quer te abraçar, Ele quer te mostrar todo o amor e todo o carinho dEle. Ele diz para mim e para você nessa noite, meu, Ele verdadeiramente nos ama, nos perdoa e nos dá a oportunidade de trilhar no caminho certo. É como nessa passagem do filho pródigo. Só que esse jovem, ele quis voltar para o pai. E eu te pergunto nessa noite: você quer voltar para o braço do pai? Vou perguntar de novo, porque tem gente que não vai ser abraçado, não. Você quer voltar, meu irmão, para os braços do pai? Bem, aí talvez você agora, bem no íntimo, no seu íntimo, você fala assim: pastor, eu nunca saí do braço do pai. E eu vou dizer para você, meu irmão, engano seu. Porque se Deus está dizendo isso para mim e para você nessa noite, é porque muitas vezes nós não estamos chegando nem próximo do pai, quanto mais do abraço dele. O nosso Deus não abraça de longe. O nosso Deus, Ele quer que nós sentimos a essência dEle
quando Ele nos abraçar. E Ele te trouxe você aqui nessa noite para isso, para que você saia cheio da presença dEle, mas cheio. E eu vou dizer para você com toda certeza, amanhã a segunda voz vai tentar falar com você novamente. Só que se você quiser, você vai estar tão cheio que você vai dizer para ele assim, para essa voz: eu não preciso ser direcionado por você. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor tem direcionado a minha vida. Eu tenho um caminho, e esse caminho ele é reto. E quantos foram os obstáculos que surgirem nele, Deus vai me fazer passar por todos eles. Deus, nessa noite, Ele quer que você dê um passo de fé. Mas é um passo de fé mesmo. Deus, nessa noite, Ele quer que a gente venha sair do meio das árvores e nos apresentar a Ele, meu, face a face. Senhor, nessa noite, eu gostaria que você fechasse os teus olhos só um pouco. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Não fica com medo não. Se você dormir, você vai sonhar com o Senhor em nome de Jesus. Fica tranquilo. Talvez você fale assim: eu vou fechar meus olhos aqui, estou morrendo de sono, pastor. Vai ficar tranquilo. Fica com os olhos fechados. Se precisar, o diácono te chama na hora de ir embora. Mas fecha ele aí. Deus amado e maravilhoso, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Deus de poder e de glória, papai. Senhor Deus, assim como a tua voz foi ali, Senhor Deus, com Adão e Eva no princípio, quando eles ouviam, Deus, a tua voz, Senhor, e eles tinham prazer, ó Deus amado, eles se aproximavam, eles tinham intimidade contigo, Senhor. Oh, papai, que possamos ouvir a tua voz nessa noite, que possamos mesmo, ó Deus amado, sentir a tua presença sobre as nossas vidas, ó Deus. Ah, Senhor, nós somos a tua igreja, papai. Nós somos, Deus, homens e mulheres, ó Deus, jovens, crianças, que ouvimos a tua voz. Mas, Senhor, se no meio do caminho, se nós temos ouvido, ó Deus, uma segunda voz, Senhor, fortalece-nos nesta noite, papai, para que nós possamos mesmo, ó Deus, ouvir a tua voz, a tua direção. Ah, Senhor, eu creio que nesta noite a tua palavra, Deus, falou conosco de uma forma tremenda, Deus, porque, Senhor Deus, a tua presença é real sobre este lugar. Deus, e esse altar aqui, Senhor Deus, é um altar, Pai, em que nós tememos, ó Deus amado, nós tememos, ó Deus, subir aqui para falar aquilo que é do homem, para dizer aquilo, Deus amado, que é nosso. Porque nesta noite, papai, somente o Senhor Deus pode, Pai, fazer em nossas vidas. Somente o Senhor pode atuar desta forma tremenda e maravilhosa. São palavras, ó Deus, que não estão escritas, mas que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Palavras, ó Deus, em que o Senhor Deus coloca em nossos lábios. Muitas delas nós passamos o dia inteiro, Deus, a meditar, mas ela não vem de cima do teu altar. O Senhor Deus acrescenta, Pai. Oh, Deus amado e maravilhoso, o Senhor conhece, ó Deus amado, cada um que está aqui nessa noite, cada vida, papai, que está sentado nesta cadeira. E assim, Senhor Deus, como o Senhor chegou ali e disse a Adão: onde você está? Ah, Senhor, que essa voz possa adentrar no ouvido de cada um de nós aqui, papai.
E que nós possamos, ó Deus amado, te responder nessa noite. Talvez, Senhor Deus, alguns estavam perdidos, ó Deus, em meio às árvores. Muitas vezes quando ouvia a tua voz, ó Deus, se escondia. Muitas vezes, ó Deus amado, em lugares que estavam, ó Deus amado, e que foram, ó Senhor. Talvez ali, Senhor Deus, estavam escondidos entre pessoas, ouvindo outra voz, ó Deus amado, dizendo ali, Senhor Deus, que estava feliz naquele momento, aceitando aquela situação. Mas nessa noite, o Senhor é poderoso e maravilhoso. Eu peço ao Senhor, assim como o Senhor Deus trouxe, Pai, e traz à nossa memória, Deus amado, aquilo que nos dá esperança. Eu peço ao Senhor nesse momento, ó Pai, leva cada um, Pai, a um cenário, Deus amado, o qual estão vivendo, Deus. E se esse cenário, Deus amado, não for, Deus amado, aquele que o Senhor Deus construiu, aquele que o Senhor projetou, que o Senhor possa fortalecer essas pessoas nessa noite, para que eles possam abrir mão, Deus, e começar a viver, Deus amado, o seu projeto. Oh, Deus amado e maravilhoso, coloque-se de pé, no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé e fechasse os teus olhos. Mantenha os teus olhos fechados neste momento. E eu gostaria também que a equipe de louvor tua, Senhor, nós não aceitamos viver, Deus, não aceitamos viver, Deus, uma vida, um projeto que não é do Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus amado, olhar para nós mesmos, para dentro da nossa casa e dizer: está bom assim, já não sei mais o que fazer. A partir de hoje, Deus, que o Senhor Deus possa nos dar a oportunidade de mudar, de fazer a diferença, Pai. E quando o Senhor Deus pegar qualquer um de nós aqui, papai, sentado, olhando para trás e dizendo: se Deus me desse a oportunidade, eu faria tudo de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar essa vida e dizer para ela: a oportunidade está sendo dada, faça agora. Olhe para a frente, prossiga olhando para o alvo, e a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Senhor, abençoa cada um aqui, Deus. Eu creio nisso, Pai amado. Deus, a tua palavra diz que no tempo da fome, aqueles que estão em ti vão se fartar, Pai. A nossa política está um caos, mas nós não servimos aos homens e sim a Deus. E no céu não tem caos, Pai. E eu creio, Deus, como eu já disse aqui, se um dia, papai, não tiver alimento nesse país, ou até mesmo nesse mundo, de uma forma ou de outra o Senhor vai suprir aqueles que são seus, Pai. Porque assim como o Senhor Deus fez aquele povo passar pelo deserto e não passou fome nem sede, e nem deixou de ter veste nem sandália nos teus pés, não será diferente conosco. E esta igreja, Deus, o vento do Espírito vai soprar sobre este lugar, Deus, e a cura e a libertação, Deus, vão ser testemunhos diários e direto dentro dessa casa, Pai. Amém. Que não é nossa, mas é tua, em nome do Senhor Jesus. A começar dessas vidas que estão aqui nessa noite hoje, Pai. Dessas vidas, ó Deus amado, que saíram dos seus lugares, no nome do Senhor Jesus, Pai. Receba mesmo a cura, a libertação, a restauração, o renovo. Receba mesmo da parte de Deus nessa noite, porque esse dano que estava te afligindo, no nome do Senhor Jesus, ele já foi desfeito, já caiu por terra. No nome de Jesus, você vai chegar no teu lar, ou você amanhã cedo você vai encontrar com uma pessoa e ela vai olhar para você, e aquela palavra dura que ela te dizia todas as manhãs, ela vai te dizer uma palavra suave, que não será dela, mas será do Espírito Santo de Deus. E você vai dizer assim: valeu a pena ter me levantado e ido lá à frente, porque Deus já começou a agir na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.
e poderoso. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então dê um abraço no teu irmão.